d'água no balde. Quem é como o nosso Deus, que todos nós reunidos somos comparados perante a grandeza e o poder dele como um grande poeira. A palavra de Deus nos diz que tudo que nós vemos perante o nosso Deus, que é soberano, que é todo poderoso, é comparado como vago, como nada. E tem muitos que vão ler essa palavra e vão temer, tem muitos que vão ler essa palavra e vão achar, nossa, que palavra dura. Mas muito pelo contrário, porque nós lemos lá no mesmo capítulo de número 40, o Senhor nos dizendo que aquele que confia nele terá suas forças renovadas. Aquele que confia nele não se cansará na caminhada. Aquele que confia nele, ele renovará as forças como águia, e ele subirá, e ele irá em lugares altos. Porque, queridos, nós vemos, por mais que o nosso Deus é tão grande, o nosso Deus é tão poderoso, e diante dele nós somos tão pequenos, nós somos tão insignificantes diante desse Deus, mesmo assim ele se importa conosco, mesmo assim ele cuida de nós, e ele diz que aquele que confia nele, ele renovaria as suas forças. Então nós vemos misericórdia de um Deus tão grande, um Deus tão grandioso, em que nós podemos confiar, em que nós podemos ter a certeza de que se nós olharmos para Ele, nós temos em alguém em que Ele irá nos ajudar dia após dia, Ele nos colocará de pé. E nós lemos aqui, queridos, uma pequena passagem em que nós iremos meditar essa noite um pouco sobre a vida de Maria. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E nós encontramos essa mulher descrita em alguns capítulos da Bíblia Sagrada. Ela está descrita no livro de Lucas, no capítulo 10, está também aqui no livro de João, no capítulo 11 e no capítulo 12 que lemos. E nós aprendemos com essa mulher, queridos, que quando nós estamos na presença de Deus, o lugar melhor que nós podemos estar é humilhados aos pés de Jesus. O melhor lugar que nós podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. É nos humilhando aos pés do Senhor Jesus. O lugar maior de honra que nós cristãos que cremos em Deus, que cremos no Senhor Jesus, o maior lugar de honra que nós podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele foi aquele que deixou um trono de glória e veio a essa terra, o mesmo Deus que, como nós aprendemos lá no capítulo de número 40, que é tão grande, que as nações são como uma gota de água perante Ele, apenas um pingo de água diante do nosso Deus tão grandioso. Esse Deus veio a essa terra e se fez semelhante a nós, e se fez como eu e você, e sentiu fome, e sentiu sede, e sentiu cansaço, e sentiu aquilo que nós sentimos em nosso corpo físico. Este Deus que é tão grande, tão poderoso, Ele veio a essa terra, como está escrito lá no livro de Filipenses capítulo 2, tem de vós o mesmo Espírito que houve também em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fazendo a imagem de um homem semelhante a nós, e se humilhando até a morte e morte de cruz. Então nós vemos um Deus que é tão grandioso, tão poderoso, mas também tão misericordioso, tão amoroso, que sendo tão grande se fez semelhante a mim, a você, sentiu o que eu e você sentimos, sentiu a nossa dor, sofreu por nós, entregou a vida por nós, sofreu naquela cruz por nós. Então é um Deus que nós podemos confiar, é um Deus em que nós podemos ter as nossas forças renovadas nele, é um Deus em que nós podemos olhar e ter a certeza que para nós é uma honra estarmos prostrados aos pés do Senhor Jesus. Então nós aprendemos com essa mulher porque ela, queridos, ela materializa a fé que nós devemos ter ao Senhor Jesus. Ela, com as suas atitudes, exemplifica as nossas atitudes que devemos ter com a nossa fé ao nosso Senhor. Porque, queridos, a fé, ela se concretiza nas nossas atitudes. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela não tem vida. Mas a fé verdadeira ela tem vida. E é a vida que ela se manifesta através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos para o nosso Senhor. E essa mulher vai nos descrever a palavra de Deus lá no livro de Lucas, que certa vez Jesus Cristo adentrou a sua aldeia essa chamada Betânia, e Jesus adentrando nessa aldeia, a sua irmã Marta recebeu Jesus Cristo e os seus discípulos na sua casa.
E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava ali na casa de Marta, elas então ofereceram ali um alimento para eles. E a palavra de Deus diz que Marta estava ansiosa, procurando muitas coisas, muitos afazeres, o que fazer, se preocupando com muitas coisas. Aleluia. Maria, ela estava ali aos pés de Jesus. Glória a Deus. Aquietada, ouvindo os seus ensinamentos. E isso gerou uma preocupação em Marta, talvez não por maldade, mas ela olhou para Jesus e disse assim: Jesus, ela está aí ouvindo você falar, ela está aí, não está me ajudando a fazer todos os afazeres. Jesus então com a palavra diz a Marta, mas Marta ela escolheu a melhor parte, ela escolheu o melhor. E você que está preocupada com muitas coisas, com muitos afazeres, não que Marta fez por maldade, mas Marta, estando ali na presença do Senhor Jesus, não deu a devida importância que a palavra de Deus tem, não deu a devida importância aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Maria, quando estava na presença de Jesus, o que ela fez foi estar ali aos pés de Jesus, diz a palavra, quietada e ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo o que a palavra de Jesus haveria de dizer. E queridos, essa palavra de Jesus, ela é viva e eficaz, porque nós vemos os discípulos diante de Jesus, quando muitos estavam ali abandonando Jesus por causa da palavra dele, que não foi de encontro ao que eles queriam e desejavam. Jesus diz aos seus discípulos: se vocês quiserem, vocês podem ir também. Mas Pedro, com muita ousadia, levanta: Senhor, mas para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras, vida eterna, se só a sua palavra é viva para os nossos dias. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é eterna, ela nunca passará, e nós podemos confiar nela que ela se cumprirá. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus nos santifica, porque Jesus diz assim: santificai-vos na palavra, na verdade, e a verdade é a palavra, meus irmãos. Davi diz assim: Senhor, a tua palavra me vivifica, a tua palavra que me dá forças, a tua palavra que me renova, a tua palavra que me firma, a tua palavra que me guia. Aleluia, eu vou esconder, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então nós vemos Maria, ela aproveitava o máximo do que ela podia quando Jesus estava presente. Marta estava preocupada com muitas coisas, e nós, queridos, muitas vezes na nossa vida nós somos assim, e nós devemos tomar um sério cuidado, porque a palavra de Deus diz que Jesus ensinando, ele disse assim, que tem uma certa semente que é lançada em um local espinhoso, e essa semente ela começa a germinar, ela cria um pouco de raiz, mas essa semente ela não frutifica, porque os espinhos que estão ali em volta sufocam ela. E Jesus ele vem nos ensinar que esses espinhos são as preocupações, esses espinhos são talvez os muitos afazeres, esses espinhos são talvez as nossas ansiedades, os nossos pensamentos em querer adivinhar o que irá acontecer no futuro, as nossas muitas preocupações, e isso sufoca o que Deus tem em nossas vidas, o que Deus quer fazer em nossas vidas. Aleluia. E Marta estava ali muito ansiosa, muito preocupada, e você e talvez eu, em muitas situações, nos encontramos assim, mas Pedro nos ensina: lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, queridos, como Maria, nós devemos aprender a dar o devido valor a esta palavra, nós devemos ter prazer nesta palavra, nós devemos desejar esta palavra, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter um espírito fervoroso, e ter um espírito fervoroso é ter um espírito enchendo, é dizer como aqueles que estavam no caminho de Emaús com o Senhor Jesus Cristo: será que nós não percebemos que quando nós escutávamos a sua palavra, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava? Então, querido, ouça essa palavra, medite nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração, porque é essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos dá direção, é essa palavra que quando você estiver desanimado, quando você estiver com muita ansiedade e preocupado, você poderá orar para essa palavra e confiar, porque essa palavra é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E nós vemos outra situação, outra passagem
que Maria também está inclusa na palavra de Deus. A palavra de Deus lá em João capítulo de número 11 vai nos contar a respeito de uma certa vez em que Jesus havia deixado Jerusalém, havia deixado aquelas regiões da Betânia, onde é a aldeia de Lázaro, Marta e Maria. Porque depois de Jesus pregar a palavra, depois de Jesus dizer que Ele é o grande eu sou, os judeus, fariseus, os que eram das seitas, que não aceitavam a palavra de Jesus, que rejeitavam os milagres de Jesus, que não queriam ouvir da verdade espiritual que só há salvação em Jesus, eles quiseram apedrejar o Senhor Jesus, e por não ser o momento de o Senhor Jesus se entregar por nós, o Senhor Jesus se retirou daquela região. Mas quando Jesus se retirou daquela região, vai nos dizer que Lázaro se encontrou enfermo. E quando Lázaro estava enfermo, aquele que diz a palavra que era alguém a quem Jesus Cristo amava, era algum amigo íntimo do Senhor Jesus. Marta logo vai mandar um mensageiro até o Senhor Jesus Cristo, e esse mensageiro ele vai dizendo uma palavra que Marta mandou dar um recado, dizendo assim: Jesus, aquele a quem tu amas, ele está enfermo, quase à morte. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus disse àquele homem, mas vai, e diz a palavra que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. É interessante nós compreendermos, irmão, que a viagem até o mensageiro chegar ao Senhor Jesus Cristo era o prazo de um dia à distância, e até ele voltar era o prazo novamente de um dia. E fazendo os cálculos aqui dessa distância, do tempo que o Senhor Jesus Cristo demorou chegar até Lázaro, e que quando ele chegou lá onde Lázaro havia sido sepultado, já havia 4 dias em que ele estava morto, o tempo em que esse homem voltou para dizer essa palavra, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, quando esse homem chegou lá, Lázaro estava morto. E para nós parece-nos incompreensível essa situação, porque muitas vezes Deus nos coloca nessas situações. Muitas vezes Deus quer que as situações para nós estejam de impossibilidade, estejam impossíveis aos nossos olhos, porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que prova o nosso coração. Ele quer saber aquilo que está no íntimo do nosso coração, e a nossa fé é provada quando nós não vemos possibilidades. E assim ainda nós continuamos confiando, nós continuamos crendo, nós continuamos orando e apresentando a Ele. Mas então esse mensageiro chega até Marta, eu imagino Marta e Maria na situação. Quando ele chega, Lázaro está morto, e ele dá o recado que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu não sei o que passou na mente, no coração de Marta e Maria. Eu não sei o que se passou na mente delas, porque eu sei que elas sabiam que se Jesus estivesse ali, Lázaro haveria de ser curado, porque muitos milagres elas viram Jesus fazer, muitas coisas, muitas enfermidades que pareciam impossíveis para o homem, elas viram Jesus Cristo curar. E agora elas estavam numa situação que elas não compreendiam, e estava sendo provada a fé daquelas mulheres. A palavra de Deus diz que depois de um certo tempo, Jesus Cristo vai com os seus discípulos e volta para a aldeia de Betânia. E estando ali, a palavra de Deus diz que quando ele chegava, Marta ouviu dizer que Jesus Cristo havia chegado. Ela foi até o Senhor Jesus Cristo e questionou o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque elas criam que Jesus era poderoso para fazer milagres, mas elas não compreendiam que Ele ainda era todo poderoso. Glória a Deus, aleluia! Fazer o que Ele bem quiser, porque Ele era Deus, porque Ele é Deus. A palavra de Deus nos diz então que eles têm uma conversa, e Marta diz que crê, mas depois nós vamos ver que Marta, ela tem ainda suas dúvidas, ela ainda não viu o milagre. Mas quando Maria ouve que Jesus Cristo está lá à porta da cidade, a palavra de Deus diz que Maria, ela vai correndo, ela se levanta depressa. Aleluia! E a primeira coisa que Maria faz quando ela chega aos pés de Deus, se prostrar aos pés. Queridos, toda
passagem que nós ouvimos Maria aqui, essa irmã de Lázaro, Glória, em glória, todo momento glória a nós Deus. vemos essa mulher se prostrando aos pés de Jesus. Aleluia, Em todo Jesus. momento nós vemos ela se humilhando aos pés de Jesus. Glória, Ela glória a não Deus. compreendia o que estava acontecendo. Ela não entendia aquela situação. Ela não sabia o que Jesus Aleluia, queria meu fazer. Mas ela cria na palavra de Jesus. E ela se humilhou e ela se prostrou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor era poderoso. Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia, E a Jesus. palavra de Deus diz que ela chora aos pés de Jesus. E a palavra de Deus diz que o choro de Maria comoveu o Senhor Jesus. Porque Ele se importa com os nossos sentimentos, irmão. Ele se importa com a sua oração. Ele se importa com tudo que você apresenta a Ele. Ele é aquele que se compadece, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que veio a este mundo, Ele é aquele que entregou a própria vida. Então você pode ter certeza que cada oração, cada amor, cada lágrima, Jesus Cristo está Glória, escutando. glória a Deus. Nós vemos Jesus Cristo então se compadecendo de Maria. A palavra de Deus diz que Ele chora porque Jesus Cristo Ele sentiu que Maria, por causa de todo o sofrimento que o pecado trouxe a este mundo, meus irmãos, nós estamos sujeitos a tantas situações, mas a palavra de Deus diz que Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e Ele nos faz mais do que vencedores para passar em qualquer situação, e nós podemos confiar e descansar nele, porque como eu disse no começo, Ele vai renovar as nossas forças, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos dar força, Ele vai nos revestir de poder e nos ajudar a prosseguir. Ele é aquele que diz que até o findar dos séculos estará conosco, e em Ele nós podemos confiar. Glória, glória a Nós Deus. vemos então, queridos, Jesus chegando diante do túmulo, e Jesus mandando que tirassem a pedra. Marta ela questiona, mas Jesus já fede. O corpo já está em decomposição, já está com um cheiro mau, Jesus. Já havia 4 dias que aquele homem estava morto, e na tradição judaica, porque nunca havia havido um milagre que depois de 4 dias alguém havia sido ressuscitado. Então era um milagre inédito. Para os judeus, só Deus poderia ressuscitar um morto depois do 3º dia. Só Deus poderia ressuscitar, e justamente eles estavam diante do Eu Sou, eles estavam diante do Deus encarnado, Aleluia! Deus Todo-Poderoso. Então Jesus manda que abre aquele túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Aquele homem sai com suas mãos atadas, eu não sei se pulando, porque os seus pés também estavam atados, o seu rosto estava com um véu, e Jesus manda: desatem ele, tirem os panos dele. Ele está vivo. Jesus fez um milagre inédito. Jesus se comoveu com a oração de uma mulher que orou sinceramente, que confiava nele, que por mais que nós não entendamos as situações, irmão, você tem todo o direito de chorar, você tem todo o direito de rasgar o seu coração na presença de Jesus, você tem todo o direito de clamar a Ele, você tem todo o direito e tenha certeza de que Ele escuta o seu clamor, Ele escuta a sua oração. Então quando você se vontade de chorar na presença de Jesus, chore, meu irmão. Rasgue o seu coração, porque quando nós choramos, nós estamos clamando sinceramente, e nós sabemos que Deus é poderoso de agir em nosso favor. Glória, glória, glória a Deus. Nós vemos então agora em João, no capítulo de número 12, o texto que acabamos de ler. Depois de Jesus efetuar esse milagre maravilhoso, esse milagre que impactou toda aquela região, e muitos judeus que não criam passaram a crer no milagre. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus então foi até Betânia, estando ali muito próximo do dia em que Jesus haveria de se entregar por nós. No livro de Marcos diz que haviam 12 dias, e no livro de Mateus 2 dias. A palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam ali no banquete, estavam os discípulos de Jesus, Lázaro estava à mesa, o dono da casa, Simão, estava ali naquele local também. E a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos, e Maria então entrou na casa. Aquela mulher fervorosa, aquela mulher que quando ela estava na presença de
Jesus, ela queria oferecer o seu melhor. Ela queria aproveitar ao máximo a oportunidade que ela estava na presença de Jesus. Quando ela via Jesus, como nos mostra a palavra, todas as vezes ela se prostrava, ela se humilhava. E a palavra de Deus vai nos dizer que agora ela não só se prostra, mas ela vai honrar o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ela pega um vaso de alabastro, e dentro deste vaso estava um bálsamo preciosíssimo de nardo puro. O líquido que estava dentro desse vaso, esse perfume, era muito precioso, queridos. Foi estimado pelos discípulos aqui como cerca de 300 denários. E cada denário era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Então, o que estava dentro daquele líquido de um vaso era cerca de 500 ml. Valia o equivalente a quase um ano de trabalho de um homem. Todos os dias, alguém trabalhando durante 300 dias, ela pegava aquilo que ela recebia sem comer, sem separar para nada, e colocava ali, e juntando esses 300 dias de trabalho, dava a quantidade de líquido que estava ali. E esse líquido, como nos diz a história, a tradição, era um líquido que as mulheres separavam para o dia do seu casamento. Era um perfume que era de muita dificuldade de ser encontrado, de ser extraído. Então cada gota desse líquido tinha um valor absurdo. Então nós vimos Maria, eu não sei quanto tempo que ela demorou para juntar esse líquido. Eu não sei quantos dias ela gastou de trabalho para juntar líquidos. Mas ela pegou, eu creio que aquilo melhor que ela tinha para oferecer para o Senhor Jesus. Ela pegou aquilo que tinha de mais valor para ela e ela ofereceu para o Senhor Jesus. Nós vemos, diz a palavra, que quando ela chega diante de Jesus Cristo, ela quebra esse vaso porque ela não queria que sobrasse nada. Ela partilha esse vaso em sua mão e quebra ele todinho para que todo aquele perfume se derramasse sobre a cabeça de Jesus, e esse perfume escorreu até os pés do Senhor Jesus. E quando estava ali aos pés do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ela ainda se prostra diante dos pés de Jesus, e com seus cabelos ela começa a enxugar aquele bálsamo. Queridos, isso que essa mulher fez foi profundo. Ela usou dos materiais, daquilo que ela tinha de melhor, e ofereceu ao Senhor. E nós devemos seguir o exemplo de Maria, oferecendo com a nossa fé o nosso melhor ao Senhor Jesus. Verdade, Jesus. Oferecendo a nossa dedicação ao Senhor. Glória a Deus. Oferecendo do nosso vigor, da nossa força, da nossa voz, de tudo que nós temos para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher pegou aquele bálsamo, como eu disse, eu não sei quanto tempo ela demorou para juntar aquele valor, aquele bálsamo, e muitos a criticaram por estar oferecendo aquilo que era de tanto valor. Para os irmãos terem uma noção, quando Jesus estava com aquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os discípulos estimaram 200 denários para conseguir uma refeição para toda essa multidão de mais de 5.000 pessoas. E esse pequeno vaso valia 300 denários, cerca de mais de 300 denários, queridos. Ela ofereceu o melhor que ela podia. Aleluia. E nós temos oferecido o nosso melhor para o Senhor. Nós temos oferecido aquilo que nós podemos, e isso só nós podemos olhar para nós e dizer: eu tenho oferecido. Glória a Deus. O que eu tenho oferecido é o melhor para o meu Senhor. Eu sei que o melhor que nós temos não é o que Deus é digno de receber, porque Ele é digno de receber muito mais. Mas nas nossas limitações, nas nossas pequena força, nas nossas fraquezas, o melhor que nós temos é o mínimo que nós podemos oferecer para o Verdade, nosso Senhor. Deus, aleluia. Eu não estou falando de bens financeiros, e se você tem algo de melhor para oferecer financeiramente, amém, Deus recebe, porque com suas ofertas você adora o nome de Jesus. Mas muito mais do que isso, eu estou falando da sua vida. Você tem se rendido, você tem se oferecido o melhor para o Senhor Jesus? Ou você tem se oferecido apenas no templo, apenas no local de culto?
Você não tem se oferecido quando você se levanta. Aleluia, Jesus. Você não tem se oferecido no seu trabalho. Glória Você a não Deus. tem se oferecido no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. Será que você tem se oferecido somente pela metade ao Senhor? Ou você tem dedicado a sua vida a Ele, oferecido o seu Aleluia, melhor? meu Deus. Oh, queridos, Glória, glória a nós Deus. possamos aprender com essa mulher, ela ofereceu o melhor. E mais, ela ofereceu o melhor que ela tinha por completo, ela ofereceu tudo. Ela quebrou aquele vaso para que não sobrasse nenhuma gota, tudo estivesse ali sobre Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Sim, queridos, que possamos oferecer o nosso melhor por completo ao nosso Senhor, porque Ele é digno de receber. Aleluia, Jesus. E meus irmãos, nós vemos que depois dessa mulher oferecer o seu melhor e estar ali aos pés de Jesus, e depois daqueles homens criticarem, porque muitas vezes você vem e você quer oferecer e o mundo não vai compreender. O mundo vai dizer: essa pessoa é doida, essa pessoa ela é radical, essa pessoa ela é louca de estar fazendo isso na presença de Deus. Ela deixa de pecar, ela deixa de mentir, ela deixa de enganar, ela deixa de conseguir algum benefício através de engano, através de mentira, por amor a Deus. Ela está oferecendo demais para Deus. Ela está dedicando demais a sua vida para Deus. Ela deve estar louca. E queridos, verdadeiramente a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Estar escondidos aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. É o melhor local onde nós podemos estar. Glória a Deus. É o lugar de mais honra, onde cada crente deve desejar e almejar estar, é aos pés de Jesus, porque quando nós servimos Jesus não há lugar para a nossa honra, para a nossa glória, tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, e que o nome de Jesus seja glorificado. E nós vemos Jesus Cristo honrando essa mulher, porque Jesus nos diz que aquele que se humilha será honrado pelo Senhor. Aquele que se rende, ele será honrado pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que onde for, Jesus disse depois dela ter tido essa atitude, ele diz assim: onde for pregado esse evangelho, onde essa palavra for levada, Aleluia. o que essa mulher fez por mim também não será esquecido. Glória a E Deus. hoje nós estamos aqui ouvindo e essa promessa está se cumprindo mais uma vez. Glória a Essa mulher Deus. está sendo lembrada pelas suas atitudes. Aleluia, meu Deus. O Senhor Jesus Cristo. E as atitudes dessa mulher estão sendo exemplo para nós, porque a palavra de Jesus não mente. Muitos tentaram parar essa palavra, muitos tentaram queimar essa palavra, muitos tentaram não deixar que essa palavra chegasse até nós. Muitos odeiam essa palavra, mas hoje a promessa de Jesus na vida dessa mulher está se cumprindo Glória a novamente. Deus. Porque a palavra de Deus ela é fiel e poderosa. E nós podemos olhar para essa palavra e confiar. Meus irmãos, há tesouros escondidos aqui que nós precisamos garimpar, que nós precisamos buscar, que nós precisamos compreender. Queridos, essa mulher, eu não sei como foram os outros dias da vida dela, mas eu sei que quando ela estava na presença de Jesus, ela estava rendida a Jesus. Ela estava prostrada ao Senhor Jesus. Que nós possamos olhar para o autor da nossa fé. Que nós possamos olhar para Ele e não olhar com indiferença. Não olhar como se Ele fosse alguém comum. Mas olhar como Ele é digno de ser recebido com honra, com glória e com louvor. Ele morreu por nós, queridos. Essa mulher ofereceu o melhor que ela tinha e ela não havia visto ainda o sofrimento do Senhor. Ela não havia visto ainda Jesus Cristo ser espancado. Ela não havia visto Jesus Cristo receber uma coroa de espinhos. Ela não havia visto ainda Jesus Cristo ser pendurado naquela cruz. Ela não havia visto Jesus Cristo ser cuspido. Ela não havia visto Jesus Cristo ser humilhado, escarnecido.
Ela não havia visto Jesus Cristo pendurado naquela cruz. Ela não havia visto Jesus Cristo, depois de render o seu espírito, ainda ser encravado com uma lança no seu peito. Ela não havia visto nada disso. Ela não havia conhecido nada disso. Mas ela cria na palavra que Jesus havia pregado. Aleluia, E ela meu Deus. rendeu o seu melhor ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós Aleluia. hoje, como cristãos, nós hoje que conhecemos tudo que Jesus fez por nós hoje que podemos olhar para essas promessas e crer, nós hoje que vemos o amor de Jesus por mim e por você, nós hoje que temos liberdade de culto, de estar aqui adorando a Jesus, nós hoje que temos oportunidade de ouvir essa palavra, de ler essa palavra, de compreender e ver as promessas de Deus para nós hoje que temos todas essas bênçãos e a misericórdia de Deus, nós que acordamos a cada dia, nós podemos olhar para Jesus e podemos também oferecer o nosso melhor para o Senhor Jesus. Aleluia, meu Jesus Deus. Cristo vive, meus irmãos. Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Eu fico admirado porque essa mesma mulher que se rendeu a Jesus foi uma das primeiras a ver Jesus Cristo ressuscitar. Aleluia. Foi uma das primeiras que viu Jesus Cristo glorioso, vivo e vivo eternamente. Porque, querido, Jesus Cristo, Ele se compadece. Essa mulher não está aqui na Bíblia como alguém que pregou, que fez muitas coisas. Ela não está aqui como alguém que se destacou porque falou bonito. Ela não está aqui, mas ela Glória a está Deus, aqui aleluia. porque se humilhou. É, Foi alguém que sabia se prostrar aos pés de Jesus. Deus. E você está aqui hoje, eu estou aqui hoje. Meus queridos, nós não somos nada sem o nosso Senhor. E Jesus olha para nós quando nós estamos lá no nosso quarto escondido, quando ninguém nos vê, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, quando nós dizemos a Ele todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, quando nós pedimos ajuda a Ele para prosseguir, quando nós pedimos a Ele mais fé para não desistir, quando nós pedimos a Ele força e fé para que nós possamos ver ainda o milagre dele em nossas vidas. Ele está, querido, nos ouvindo porque Ele vive e Ele é todo poderoso. Que você hoje, querido, depois dessa palavra, que o Senhor Jesus nos ajude, porque eu preciso a cada dia. Eu também quero oferecer o meu melhor para Jesus, porque o que eu faço é pouco demais. Eu preciso demais desse Senhor. Nós precisamos. E que quanto mais nós nos prostrarmos, e que quanto mais nós nos humilharmos, nós também iremos experimentar mais da presença dele. Nós iremos experimentar mais da glória dele manifesta em nossas vidas. Nós iremos ver mais ainda dos milagres dele em nossa vida. E nós possamos aprender com essa mulher, dar o devido valor à palavra dele, dar o devido valor às escrituras sagradas, dar também quando nós estivermos nas circunstâncias mais impossíveis, nas situações mais adversas. Aleluia, meu Deus, é verdade, Jesus. Aos pés dele, e que nós Deus possamos ser Santo, eu creio, Deus. pela vida que nós temos de respirar, Eu e oferecer creio, o nosso aleluia. melhor para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria, queridos, que você se colocasse. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Pastor, é possível minha esposa cantar um louvor? Amém.